Alguns brasileiros morreram agora na guerra, nos primeiros confrontos da guerra de Israel contra o grupo terrorista do Hamas, o ISIS e mais outros grupos terroristas que também estão envolvidos, né, grupos terroristas palestinos. Dentre esses brasileiros que morreram, que até agora, se não me engano, foram 3 até esse momento que eu faço o vídeo, e tem um desaparecido, né? Uma mulher morreu e precisou ser sepultada lá, uma brasileira. E para sepultar a brasileira, para poder fazer o enterro na tradição judia, é preciso que hajam 10 homens, né, da família ali para poder fazer uma oração, para se cumprir a tradição ali de preces para a hora da cerimônia de sepultura, de sepultamento. Eu não sabia disso, uma coisa que eu descobri, a gente vive e aprende uma coisa todo dia, né? E mesmo uma situação ruim dessa é capaz de nos ensinar algumas coisas sobre uma cultura diferente, tá? Eu digo uma cultura diferente porque eu não sou judeu, tá bom? Apesar de ter conhecidos, colegas e familiares, de já ter trabalhado inclusive com alguns judeus, eu não sou judeu. E aí, como não tinha pessoas da família dela suficiente lá para poder no enterro fazer essa oração de 10 homens, para ela não morrer sem as preces, botaram um pedido para que alguns homens pudessem aparecer para poder dar esse número de 10 e fazer a oração. E apareceram simplesmente milhares de homens para poder fazer essa oração lá. Formou-se uma fila enorme, foi uma cerimônia muito bonita, muito emocionante. Milhares de homens que sequer conheciam a brasileira, que sequer sabiam quem ela era. E isso mostra pra gente que mesmo no meio de algo tão triste, algo tão brutal, algo tão desumano, ainda existe muito bem, ainda existe muita humanidade e que na verdade a maioria das pessoas está buscando assim ser boa. E que as pessoas não foram ali simplesmente porque precisava ter oração, mas porque elas queriam demonstrar o apoio delas, elas queriam demonstrar o sentimento delas pela dor de uma jovem que teve a vida interrompida por um grupo terrorista. Elas queriam mostrar que elas estavam juntas, né? Isso foi muito bacana. Foi um dos momentos aí que eu acho que eu mais me emocionei de ver após os primeiros atentados ali do início da guerra. Meu querido, minha querida, eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, é um enorme, enorme prazer te ter por aqui. Antes de começar a falar sobre esse vídeo, sobre a guerra entre a Palestina e Israel, que é mais uma guerra de Israel, e eu acho que do Estado de Israel contra grupos terroristas, tá? Eu quero te convidar para deixar o like aqui se você gostar do vídeo e se inscrever no canal e comentar qualquer coisa aqui nesse vídeo para ajudar o meu trabalho. Eu tô chegando a 1000 inscritos e essa é a meta que eu quero bater até o final desse ano. Já estamos em 850 nesse momento, então vai me ajudar bastante. Se possível, se você achar interessante, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de aprender e compreender e ouvir a minha opinião sobre esse assunto. Vocês pediram bastante para eu falar sobre isso. E eu tô aqui falando, mesmo no momento que vocês sabem que eu tô evitando falar sobre política, sobre polêmicas envolvendo o Estado e coisas do tipo, tá? Pelo menos até que eu saia do país, enquanto eu estiver aqui no Brasil, eu estou evitando um pouco. Mas vamos lá. Eu comecei com esse ato aí que me emocionou e que eu achei bonito, porque eu queria mostrar pra vocês que, por mais dolorido que uma guerra seja, ou qualquer situação trágica, né? Sempre existem pontos positivos para a gente observar, sempre existem demonstrações de humanidade, de união, né, e de bondade nessas circunstâncias. A gente não, hoje o que está me incomodando mais é ver políticos, é ver páginas de políticos, é ver influenciadores que falam de política, utilizando da guerra, de coisas brutais para sensibilizar as pessoas, para criar aquela dialética de o lado bom contra o lado mal em definição e ganhar like, ganhar atenção, ganhar seguidor, sabe? Eu vi várias páginas fazendo isso, aquela falha de São Paulo, que é daquele cara, que eu não lembro o nome agora, o cabeludo, Kim Kataguiri e vários outros, tá? Utilizando aí táticas de marketing com assuntos brutais para gerar engajamento, para poder gerar posicionamento, enfim, captar audiência. Eu não acho isso legal quando se trata de guerra. A gente não está falando mais de um conflito ideológico, a gente não está falando mais de uma discussão política, econômica, a gente está falando de guerra, a gente está falando de 40 bebês, crianças, bebês decapitados, a gente está falando de jovens fuzilados,
dentro de uma festa, de famílias sendo torturadas, mulheres estupradas. Eu acho que isso é algo muito grave, muito sério para tratar com irresponsabilidade. Mesmo eu, Marcelo, que costumo ser um pouco mais bruto, mesmo eu, Marcelo, que costumo trazer a coisa como ela é, eu acho que tudo tem limite. Acho que nesse momento a gente tem que ter um pouco de sensibilidade e prudência. Você que está vendo aí talvez não entenda, mas aquele conflito ali que acontece entre Israel e Palestina é algo muito antigo, é algo muito sério, é algo muito complexo. Não é como eu chegar aqui para vocês, como foi a guerra da Rússia e da Ucrânia, e eu explicar para vocês rapidamente num vídeo de 10 minutos e vocês vão compreender todas as nuances ali, pelo menos as principais que envolvem a guerra. Para eu explicar aqui todo o conflito, toda a história de Israel, Palestina e tudo mais, eu vou ter que precisaria de uma aula de 2 horas aqui com vocês. E não é possível dentro desse vídeo. Então eu quero que vocês entendam que eu estou apenas opinando e dando uma pincelada básica aqui no que está acontecendo. Eu não quero de forma nenhuma que você saia desse vídeo aqui achando que eu expliquei tudo ou que eu vou explicar tudo necessário para compreender a guerra. Quem faz ou está fazendo esse tipo de coisa está sendo extremamente irresponsável. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que a guerra é basicamente por intuitos religiosos. Antes de mais nada, o princípio básico do conflito daquela região é um conceito religioso. Por que é religioso? Porque aquela região compreende diversos pontos territoriais, lugares, que têm uma história religiosa gigantesca para religiões diferentes. Então, ali em Israel, né, você tem lugares absolutamente importantes para a cultura da religião judaica e para a história da religião judaica. Você tem lugares extremamente importantes e valiosos para a cultura, tá, e para a história da religião cristã. E você tem lugares extremamente valiosos e importantes para a cultura e para a história da religião muçulmana. Isso gera um bololô fudido. Por quê? Porque os judeus não acreditam em Cristo. E Cristo tem uma história muito conectada com Jerusalém, muito conectada com aquela região de Israel. Mas os judeus têm histórias da religião deles, do Antigo Testamento, muito conectadas com aquela religião, com aquela região. E os muçulmanos também. E os muçulmanos já não acreditam nem em Deus, eles acreditam já em outra coisa totalmente diferente, muito menos em Cristo. Eles acreditam já em Alá, em outras figuras. Eu não vou entrar aqui nos detalhes mais técnicos da religião, eu acho que eu não sou nem a pessoa mais apropriada para isso, mas o ponto é que esse é o princípio básico do conflito. Um conflito que não vai se resolver, porque quando a gente fala de fé, a gente está falando da ferramenta mais forte para mover o ser humano, tá? A fé, através da religião, é possível controlar mais os seres humanos do que através da força e do medo. Muitas das vezes você bota um fuzil num cara contra um penhasco e fala, pula. Ele não pula. Ele vai lutar contigo. Ele prefere tomar um tiro. Agora, se através da fé tu vai lá e fala, tu tem que pular. Tu tem que pular em nome da fé. Em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de Alá, em nome de sei lá quem. O cara vai lá e pula. A fé é capaz de fazer o ser humano fazer o inimaginável. A fé pode ser mais forte até do que os laços de família. A fé faz pessoas lutarem até a morte. A fé faz as pessoas não terem medo de morrer. Porque a fé, ela determina um conjunto de fatores que vai além do material, além do que está aqui. Se eu tenho fé, eu acredito no infinito. Eu não tenho medo de morrer, de falar, de que me prendam. A fé é capaz de fazer esse tipo de coisa. A fé é capaz de fazer um cara envolver um monte de bomba no corpo dele e se explodir. A fé é capaz de fazer um cara pegar o próprio filho e levar para sacrificar no alto de um morro. Porque Deus mandou. A fé é capaz de fazer coisas inimagináveis. A fé é o que pode fazer o ser humano fazer aquilo que não se imagina que um ser humano pode fazer. A fé deturpada é capaz de fazer o ser humano fazer enormes maldades. E os conflitos entre uma fé e outra podem determinar tragédias que vão durar milênios.
E esse é o caso de Israel com a Palestina. Eu não vou entrar no assunto ONU, demarcação de território e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam é que vocês não podem olhar para essa guerra e de forma alguma passar pano para Hamas, para qualquer grupo terrorista. São grupos terroristas inescrupulosos que odeiam o Ocidente, que te odeiam, que me odeiam, que odeiam a nossa religião. Seja você espírita, seja você budista, seja você ateu, seja você católico, eles odeiam a gente, tá vendo? Isso aqui, simples terço aqui no meu quarto, é o suficiente para eles entrarem aqui e me matarem agora. Então, de forma nenhuma a gente pode passar pano, tá? E eu não estou falando aqui contra os palestinos, eu estou falando contra esses grupos terroristas, tá? São partes significativas, sim, da cultura muçulmana palestina que tem esse tipo de pensamento. As crianças lá, os jovens, são treinados para odiar o Ocidente, para nos odiar, para odiar a liberdade que está sobre a religião, tá? Para odiar você, para odiar sua vida, sua religião, tudo, tá? Eles não têm força para nos impactar, mas se eles tivessem, eles fariam. Agora, a gente tem que compreender que sim, Israel, não só defensivamente, mas também ostensivamente, ofensivamente, e também por decorrência das maldades feitas por esses grupos, comete sim algumas maldades, não para com esses grupos, mas com palestinos inocentes. Israel se excede. E é difícil não se exceder numa guerra. É difícil porque existe um senso de pertencimento. Você vê uma família do lado da sua casa sendo torturada, um primo seu sendo fuzilado, uma tia sua sendo estuprada, seu país sendo invadido e bombardeado. É difícil que não se crie um senso defensivo que vai agredir um pouco, né, o outro lado. E acaba virando um conflito generalizado, né? Como a gente vê conflitos acontecendo entre Israel e a Palestina, mas é importante entender que sim, Israel comete seus excessos, mas isso não justifica que a gente fique do lado de grupos terroristas. Mas sim, a gente tem que entender, olha, Israel aqui está passando dos limites. Aqui Israel está matando palestinos inocentes, civis. Aqui Israel está matando pessoas que apenas têm uma religião diferente. Aqui Israel discriminou seres humanos por terem uma religião diferente. Isso acontece, tá? Existem extremistas judeus também. Inclusive existem extremistas judeus que não gostam de cristãos, como eu, entende? Todo o meu afeto e respeito ao povo judeu. Eu, inclusive, tive mentores, tive colegas de trabalho, não vou dizer amigos aqui, mas pessoas muito próximas na minha vida que são judeus. Tenho nada contra a religião judaica, mas existem sim judeus que são extremistas também. Agora, isso aqui é um recorte, tá? Repito, a guerra hoje se trata de Israel contra grupos terroristas que querem dizimar Israel. Então, ou Israel se defende e vai dizimar esses grupos terroristas, ou esses grupos terroristas vão destruir, dizimar e tomar Israel. Uma coisa que uma primeira-ministra israelense falou uma vez e que é verdade e serve muito para esse momento, mesmo ela tendo falado isso há décadas atrás, é o seguinte: hoje, se esses grupos terroristas palestinos abaixarem as armas, nós teremos paz. Hoje, se Israel abaixar as armas, não haverá mais Israel. Então não tem como Israel recuar nessa guerra, tá? Eles vieram com tudo. E o que muita gente não entende, eu tenho que explicar para vocês, é que Israel está cercado por países não judaicos, nem cristãos. Países que odeiam Israel. Países que têm interesse em território de Israel. Países que não só estrategicamente têm interesse no território, mas têm compatibilidades históricas e religiosas. Então, o que acontece? Hoje, Síria tem interesse em financiar esses grupos terroristas. Hoje, a Rússia talvez tenha interesse em financiar os grupos terroristas para incomodar Israel, porque vai obrigar os Estados Unidos a defender Israel. Os Estados Unidos e alguns outros países têm obrigação, tá, acordada de defender Israel. E os países cristãos também têm interesse e necessidade de defender Israel, porque ali contém o berço da história cristã, não só judaica. Entende?
Então é toda uma grande confusão e tem vários países ao redor aí, como a Síria e o Irã, que têm interesse em financiar essa guerra. Até países comunistas como a China e a Rússia. Olha que loucura, mesmo a Rússia sendo cristã, mesmo a China não tem porra nenhuma a ver com isso. Porque entra já naquele conflito econômico de dois blocos econômicos diferentes e ideológicos, né? É o bloco branco, que eu chamo, né, do bloco do Ocidente, que a gente tem Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e o bloco negro, que é o bloco da China, Rússia, Irã, África do Sul. Hoje o Brasil, eu diria que o Brasil está cinza, né? Saindo do bloco branco e entrando cada vez mais para o bloco negro. Principalmente com o BRICS. O BRICS é muito mais do que um acordo econômico. O acordo econômico é o que está no papel, mas ele vai muito além. Então, a gente tem hoje, sendo desenhado na nossa frente, algo que pode ser a Terceira Guerra Mundial, que demanda apenas um estopim para virar a Terceira Guerra Mundial, que já está muito próximo disso, que para alguns, ou sendo visto de determinado lado, já pode ser a Terceira Guerra Mundial, tá? A gente pode ter uma remodulação do mapa do Oriente Médio. A gente pode ter, hoje a gente tem dois líderes mundiais, que é o Putin e o Biden, à beira da morte, essa é a verdade. E homens que estão prestes a morrer são homens muito perigosos, porque eles não têm medo de fazer nada, já viveram tudo que eles tinham para viver. Eles querem executar o seu propósito para deixar seu legado antes de ir embora, principalmente homens coléricos, líderes e perigosos politicamente. O Lula também é perigoso nesse sentido. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas é basicamente isso. Torço para que Israel consiga realmente acabar com esses grupos terroristas. Torço para que Israel consiga restabelecer a paz e o domínio do seu território e que as coisas possam se apaziguar com a Palestina. Espero que o povo palestino sangre o mínimo possível nessa batalha e o povo israelense também. Seria muita demagogia também minha chegar aqui e falar que não vai haver sangue de inocentes, porque já está havendo, inclusive, inocentes de outros países. Tivemos brasileiros morrendo, americanos, italianos. Isso vai acontecer. Mas que seja o mínimo possível, que esses grupos terroristas sejam abatidos, enfraquecidos, e que isso não tome proporções estratosféricas, né? Para chegar ao ponto aí de ser de fato uma terceira guerra mundial. Mas é basicamente isso por hora, tá? Posso fazer um outro vídeo no futuro. Eu acho que aqui são as principais coisas básicas que eu queria falar. Posso fazer alguns vídeos assim, de acordo com as perguntas e dúvidas de vocês. Eu posso ir explicando, ver o que vocês têm mais confusão e dificuldade de entender. De 2020, na pandemia de 2020 e 2021, eu estudei bastante sobre os conflitos do Oriente Médio com uma amiga. Quando eu trabalhava ainda na Impar News, aquela revista digital de política, história, né? Economia, então aprendi bastante. E é isso, galera, por esse vídeo é só. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 1000 inscritos. Deixa qualquer comentário aqui, qualquer dúvida que eu vou responder todos e trazer aí ideias e necessidades para o próximo vídeo. Valeu, galera, por esse vídeo é só, um abraço e até a próxima.